Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Tragédia na rodovia, ônibus capota entre Araguari e Tupaciguara e mata pelo menos 10 pessoas. Novo cangaço, criminosos roubam banco e atacam quartel da polícia. Dengue perigosa demais, mais mortes são confirmadas pela doença. Patrimônio cheio de histórias, hotel com fama de mal assombrado, vai a leilão em Araxá. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 8 de abril e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima terça-feira. E aqui você já sabe, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. BandZap está liberado aí, então, ó, você comenta comigo os assuntos de hoje. Vamos comigo, minha gente, que o negócio aqui está acelerado. Mande sua mensagem para cá, o seu comentário, faço questão da sua participação, tá bom? A gente também está ao vivo no nosso YouTube da Band Triângulo. Você acompanha onde estiver, se inscreva no nosso canal, as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, com muita informação para você, @Band Triângulo, minhas redes sociais, @Bagnet. Terça-feira, dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Então já começa a mandar as suas perguntas aqui pelo nosso BandZap. Tá certo? Aquele problema no seu trabalho, você voltou da licença médica e foi demitido. Você quer saber dos seus direitos? Manda sua pergunta para cá. Comprou uma geladeira que parou de funcionar na mesma semana. Manda a pergunta que o médico responde, que o advogado responde para você. Médico é amanhã, Bagnetti. Vamos começar o programa de hoje trazendo as últimas informações dessa tragédia, esse acidente aqui, então, na rodovia próximo a Araguari. O ônibus que fazia a linha Anápolis-São Paulo, passando aqui pelo Triângulo Mineiro, pelo menos 8 passageiros morreram depois que esse ônibus capotou durante a madrugada. Carlos Vilela está em Araguari, para onde parte das vítimas, dos sobreviventes foram levados, e traz as últimas informações para a gente agora. Boa tarde para você, Carlos Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Falamos ao vivo aqui da porta da unidade de pronto atendimento em Araguari, para onde foram trazidos pelo menos 17 passageiros deste ônibus que se acidentou no trevo, no entroncamento das rodovias MG 413 e MG 223. Bagnetti, esse acidente aconteceu por volta de 3h30 da madrugada com este ônibus que, de acordo com a empresa, tinha 53 passageiros. O número de passageiros ainda é uma informação conflitante com relação aos passageiros que foram socorridos e também aqueles que não resistiram. Mas é a nota oficial da empresa que o ônibus saiu de Anápolis e Goiás com 53 passageiros. Ali no trevo de acesso da MG 413 com 226, o 223, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, passou direto, bateu na guia do canteiro do trevo, o ônibus tombou e se arrastou por vários metros. Neste percurso, durante o tombamento, vários passageiros que não estavam usando o cinto de segurança foram ejetados pelas janelas do ônibus, alguns caíram sobre o veículo. E as equipes que foram acionadas de imediato montaram um trabalho conjunto, Corpo de Bombeiros, SAMU, tanto da cidade de Araguari quanto de Tupaciguara e até de Uberlândia, além, é claro, também do trabalho que foi requisitado por parte do serviço de guincho para que fosse removido o veículo e as vítimas pudessem ser socorridas de maneira mais rápida. Dentre as vítimas que foram socorridas, pelo menos 17 foram trazidas aqui para a UPA de Araguari e outras encaminhadas em estado mais grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós conversamos com o Major Fabrício, que é do comando do Corpo de Bombeiros aqui de Araguari, e também com o Sargento, também Fabrício, que é da Polícia Militar Rodoviária, que falou sobre esses primeiros atendimentos e também
depois aqui na UPA, conversou com o motorista que não teve ferimentos mais graves. Vamos ver a fala do Major Fabrício dos Bombeiros e do Sargento Fabrício da Polícia Militar Rodoviária. Chegando na cena, nós deparamos com um veículo tombado, diversas vítimas. 18 foram atendidos com lesões diversas, alguns com estado de gravidade considerável. E esses 18 pacientes foram encaminhados para as unidades de saúde de referência, Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Araguari. 18 passageiros permaneceram na cena, eles não tiveram lesões ou foram lesões leves e não necessitaram de atendimento. Nós já podemos afirmar que desses 10, pelo menos 2 são crianças. A princípio, conforme os indícios aqui na cena, o ônibus veio a capotar e durante o capotamento, algumas passageiros foram ejetados pela janela do ônibus. Tudo indica que, de acordo com os indícios, os mesmos, eles não utilizavam o cinto de segurança. Ele fala o seguinte, que transitava normalmente, como de costume, há 4 anos de trabalho na empresa, que saiu de Anápolis, Goiás, sentido a São Paulo, e que após passar o radar existente antes do trevo, ele viu um reflexo e ele achava que iria colidir com alguma coisa, algum objeto, acionou o sistema de frenagem do veículo e as rodas traseiras bateram no meio-fio ali, né, no canteiro, onde o ônibus veio a tombar e cessou os movimentos já dentro do canteiro central do trevo. É previsto, né, na legislação que seja feito e o teste resultou em 0,0 em relação ao álcool. Olha, essa questão aí será com a empresa ou posteriormente no inquérito policial, né, que fica a cargo da Polícia Judiciária. Tá aí, todo esse trabalho agora vai ficar a cargo da Polícia Técnica, da perícia, para se apurar as reais causas deste acidente. A perícia que esteve no local já fazendo o trabalho dela. O fato é que o trabalho de resgate, de salvamento, de socorro às vítimas foi de extrema importância, ô Bagnetti. Essas vítimas que foram trazidas aqui para a cidade de Araguari foram atendidas aqui na UPA, onde já aconteceu uma primeira triagem. Parte das vítimas em estado mais grave foram conduzidas para o HC da UFO. Nós conversamos com a secretária de Saúde aqui de Araguari, Tereza Cristina Griep, que falou sobre as condições em que estão os hospitalizados aqui na cidade de Araguari. Alguns foram transferidos para o hospital porque apresentavam ferimentos com um pouco mais de gravidade, mas esse pré-atendimento foi de extrema importância no resgate das vítimas que sobreviveram. Veja. Toda a rede de resposta à saúde aqui do município de Araguari foi envolvida a partir das 4h30 da manhã, então toda a equipe da UPA já estava de retaguarda, os hospitais estavam de retaguarda. Nós recebemos 17 pacientes, né? Desses 17, 5 foram encaminhados para as unidades hospitalares aqui do município de Araguari. Nós permanecemos nesse momento com 9 pacientes dentro da UPA, 2 já tiveram alta e os outros 9 continuam recebendo atendimento. Eles estão estáveis, mas infelizmente no IML, né, foram recebidos 10 óbitos aqui no município, são 8 adultos e 2 crianças. A gente agradece, né, Carlos Vilela, aí o depoimento da secretária, então, falando desse atendimento, desse esforço conjunto aí das forças de resgate. A gente está falando de Corpo de Bombeiros, de SAMU, né, estamos falando das prefeituras, Uberlândia e Araguari, hospitais públicos, todos, hospitais particulares também que receberam esses pacientes, né, os feridos. Agora, a gente vai falar mais ao longo do programa, atualizando as informações, mas eu queria situar com o Carlos Vilela o local do acidente, Carlos Vilela, porque quando esse ônibus vem de Goiás, ali Anápolis, ele passa por Goiânia, vem em Tumbiara, depois de Tumbiara ele tem a opção de entrar por Araporã, Tupaciguara e sair ali então mais adiante para pegar a rodovia duplicada e chegar em Uberlândia. Foi nesse trajeto aí, Araporã, Tupaciguara e no trevo para Araguari, onde ele aconteceu? Bagnetti, o itinerário desta linha, ele passa realmente
pela cidade ali próxima a Caldas Novas. Essa rodovia que liga Caldas Novas, aqui o Triângulo Mineiro, essa rodovia estreitinha, essa rodovia movimentada, tanto que o acidente aconteceu naquele entroncamento de quando você sai de Araguari e vai sentido a Tupaciguara e tem um trevo de acesso para as cidades de Caldas Novas, para o estado de Goiás. Foi exatamente naquela rotatória, naquele trevo, que o acidente aconteceu. Inclusive, nós ouvimos aí a fala do sargento Fabrício, tem um radar de velocidade na chegada desse trevo. O ponto exato foi esse, o itinerário desse ônibus passa pela essa região do estado de Goiás, e não ali por Itumbiara 365. É essa rota que passa aqui pela cidade de Araguari, no entroncamento com a cidade de Tupaciguara. Nesse exato ponto, Bagnetti, que aconteceu o acidente, em cima do trevo, para ser mais preciso. É importante essa informação para a gente compreender, né? Porque existem praticamente 3 rotas justamente que fazem esse caminho aí. Né? O que o Carlos Vilela está falando, aonde aconteceu o acidente, é passando por Caldas Novas, tá certo? Então quem está vindo de Goiás, sentindo Minas, tem esse trajeto passando por Caldas Novas e foi aí então nas proximidades do trevo que vai para Araguari ou direciona para Tupaciguara. Esse outro trecho que eu mencionei a vocês aqui, ó, quem está indo ou quem está voltando, vamos fazer o caminho Anápolis, Itumbiara, chega em Araporã vai até Tupaciguara e acaba de chegar em Uberlândia, ou então o caminho, né, que você vem de Itumbiara até Trevão, né, você passando ali por Buriti Alegre, Trevão, e aí você vem em Uberlândia, que é o caminho pista dupla integral. Agora, esses outros 2 caminhos, passando por Caldas Novas e passando por Araporã, são estradas terríveis, perigosíssimas, cheias de curva, estradas, olha só, com a manutenção péssima, de péssima qualidade, tá certo? Né? E a gente está falando da estrutura da rodovia. Por que não passa, né, na melhor das 3 opções? Não, passa na pior. Tá? Agora, o tacógrafo vai ter que analisar o que aconteceu, né? Se estava dentro do limite de velocidade, o que pode ter provocado. É uma empresa de linha, é uma empresa conceituada no transporte aqui na região Sudeste e Centro-Oeste, tá bom? Não é esses ônibus piratas que a gente vê por aí. Então precisa ser muito bem investigado. Agora, até o momento, 11 mortes confirmadas, lamentavelmente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para você. A gente conversou com passageiros também, Minas Urgente, trazendo as últimas informações para você. Mudando de assunto, olha só, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na segunda fase da Operação Liga dos Campeões contra crimes envolvendo tráfico e lavagem de dinheiro. Gustavo Galvão está acompanhando desde as primeiras horas do dia, tem as informações. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma excelente terça a todos que acompanham a programação da Band Triângulo, Minas Urgente. Olha só, para a gente entender essa segunda fase da Operação Liga dos Campeões, eu quero aqui explicar, detalhar para o nosso telespectador o que consistia a primeira fase. Era o seguinte, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar e o GAECO investigavam uma organização criminosa lotada aqui na cidade de Uberlândia, que fazia o seguinte: eles lavavam dinheiro, lavavam capitais por meio de equipes do esporte amador aqui de Uberlândia. O que eles faziam? Patrocinavam essas equipes, mas nesta conversa, na negociação do patrocínio, eles realizavam então a lavagem desses capitais. Uma suposição aqui é bem rasa, eles combinavam o valor a ser pago a essas equipes, mas na realidade era um valor bem abaixo do combinado para ir lograrem êxito nessa lavagem de dinheiro. Nesta segunda fase foi então a continuação, obviamente, da primeira fase, que consistiu na apreensão de alguns documentos fraudulentos que indicavam aí supostas vendas também fraudulentas de alguns veículos. Então, vários documentos apreendidos. A Polícia Civil ainda segue investigando o caso, até porque nenhuma pessoa foi presa e também durante a apreensão nesses 7 mandados
mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Uberlândia, foram localizados animais da fauna silvestre, como 2 saguis e também 2 pássaros que são comuns aí da fauna silvestre. Quem nos dá mais detalhes de como foi essa dinâmica, de como esse grupo agia, ou melhor ainda, continua agindo aqui na cidade de Uberlândia, é o chefe da Polícia Civil aqui de Uberlândia, delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão. Vamos ouvi-lo. Bom, primeiramente, a Operação Liga dos Campeões é a segunda fase, que foram cumpridos hoje diversos mandatos, 7 mandatos de busca e apreensão pelas forças policiais, visando o quê? Exatamente desmantelar uma organização criminosa voltada ao que é o tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais aqui na nossa região, especificamente envolvendo o quê? O esporte amador. Esporte amador, lato sensu. Então, o objetivo desta operação hoje, com o cumprimento desses 7 mandatos de forma simultânea, visava exatamente angariar mais provas, mais elementos para darmos continuação às nossas investigações. O foco do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, é o combate à macrocriminalidade. Nós combatendo a macrocriminalidade, nós também, via de regra, vamos combater os pequenos delitos, principalmente aqueles voltados à prática de crimes contra o patrimônio. A oportunidade faz a malandragem, né? Adaptando aí o dito popular. Os bandidos, os criminosos, eles atuam em todas as áreas aí que a gente pode imaginar. Olha só, o esporte amador está sendo usado aí para lavagem de dinheiros. A polícia vai ter muito trabalho. Olha só, hoje cedo, madrugadinha, bicho pegando aqui na região, hein? Polícia nas ruas. Um homem foi visto na rua com uma arma e uma faca na mão andando pela cidade. O que será que aconteceu com o sujeito? Juliano Carlos está ao vivo com a gente e traz as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu te respondo, Bagnete. Ele foi capturado pela viatura do GEPAR junto com o tático móvel durante uma operação. Essa situação aconteceu ontem à noite no bairro Jardim Maracanã. Os moradores desesperados viram esse indivíduo desfilando em via pública com um revólver na mão e uma faca tipo peixeira na outra. Então eles ligaram para a Polícia Militar via 190, fizeram as denúncias, falaram que ele estava na Avenida Adail Gomes Ferreira. As equipes do GEPAR comandadas pelo Sargento Júnior foram para o local, mas ele não foi encontrado. Então os policiais iniciaram rastreamentos e na rua Domingos Tiveron viram esse homem de 27 anos já com uma mochila nas costas. Ele foi abordado e durante buscas os policiais encontraram a faca com tipo peixeira com uma bainha e também um revólver calibre 38. Eles fizeram consultas e constataram que essa arma de fogo foi furtada em 2017 em uma agência bancária na cidade de São Gotardo. Ao ser questionado, ele só falou que tinha arma já tinha tempo e não quis dar mais detalhes. Então esse suspeito de porte ilegal, de arma de fogo e de arma branca foi levado até a delegacia e apresentado ao delegado de plantão. Bagnete. Tá certo, Juliano. Armado e perigoso, rastrearam a arma e essa arma pertencia aí à segurança de um banco lá em São Gotardo. Tá? Daqui a pouquinho, inclusive, Juliano Carlos vai trazer informações pra gente sobre o novo cangaço. Pois é, criminosos aí então que assaltaram um banco e meteram bala contra uma unidade da Polícia Militar. Daqui a pouquinho, Juliano Carlos traz mais informações pra gente. Minas vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, tem advogado do povo para falar dos seus direitos e as últimas informações sobre o acidente com esse ônibus que fazia a linha Goiás-São Paulo, que matou 11 pessoas aqui no Triângulo Mineiro. Eu volto já. Nós que somos do café, sabemos a importância de estudos e pesquisa. Venha para a Fene Café em Araguari, de 7 a 10 de abril, e vamos nos conectar. Realização ACA. Foi confirmado pelos mineiros. O Marte Minas é o campeão de preços baixos.
e o povo está correndo para garantir as ofertas. É tão barato que virou notícia. Pro atacado ou varejo, tem variedade e economia para todo mundo. Bora conferir de pertinho? É com você, Marta! Estamos sobrevoando agora o Marte Minas. Os clientes já estão aproveitando descontos incríveis no aplicativo. Já baixou o seu? É economia até falar chega. São tantas opções pra família inteira que não falta nada. Atendimento é de primeira que nem se compara. No Marte Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo. Qualidade e melhor preço de Minas Gerais. Fiquem ligados no próximo plantão, hein? Porque aqui no Marte Minas, preço baixo vira notícia. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Minas Urgente, no nosso quadro Advogado do Povo, para falar dos seus direitos. Doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde para você, boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Para você participar, muito fácil, WhatsApp liberado, peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanhe, né? A sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas, doutor Leônidas responde para você. Doutor, já temos várias perguntas aqui, né, relacionadas a exames médicos, demissionais, mas antes eu gostaria de uma explicação do doutor a respeito desse acidente que nós estamos acompanhando aqui, trazendo as últimas informações, onde um ônibus de linha, né, que fazia Anápolis, São Paulo, passando aqui pelo Triângulo Mineiro, próximo ali a Araguari, nessa rodovia que faz o caminho de Caldas Novas, acabou capotando, 11 pessoas morreram, pelo menos mais 17 estão feridas. Como é que fica a responsabilidade de uma empresa de transporte como essa, doutor? Essa responsabilidade, Bagnete, ela já está prevista na própria lei. E é uma responsabilidade objetiva, ou seja, você nem vai analisar se houve um ato de negligência, imprudência ou imperícia do motorista da empresa como causador deste evento danoso. O que reza nos contratos de transporte é a cláusula implícita de incolumidade. Em resumo bem simples, em linhas gerais, o transportador, a partir do momento que ele coloca o passageiro dentro do seu veículo automotor, ele é obrigado a entregar esse passageiro incólume, sem qualquer lesão até o seu destino. Então, é caso, sim, de responsabilização dessa empresa de transporte, de modo a ter que indenizar em razão do evento morte, indenizar em razão de sequelas, de lesão corporal, tratamentos médicos. É uma indenização para todos aqueles que, de alguma forma, foram atingidos por este evento. E não vai aqui se discutir se algum carro bateu. Não é esse o ponto. Essa responsabilidade, ela independe de culpa. Nós chamamos o direito de responsabilidade objetiva. Então, a empresa de transporte, sim, ela é responsável. Mas há casos que ela pode ser eximida dessa responsabilidade? Sim, há casos, mas são muito específicos, tal como o fato de terceiro, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, não há que se falar em culpa exclusiva das vítimas. A questão do caso fortuito, aí tem uma discussão, fortuito interno, é uma questão jurídica, mas se ocorreu um defeito neste ônibus que levou ele a sair da pista, a gente chama isso de fortuito interno. Fortuito interno, a empresa é responsabilizada, então ela não vai se eximir. No caso, uma força maior, poderia ser um terremoto, né? Aí já estaríamos falando de um evento de natureza que me parece não ter ocorrido neste caso. Então, Bagnete, em suma, entendo que essa empresa deve ser responsabilizada por todos aqueles que foram vitimados neste acidente. Obrigado, doutor, pelas explicações. É importante nesse momento, a gente segue vendo as imagens ali, ó. A gente até presta atenção no detalhe, foram lá com um spray, tamparam o nome da empresa, picharam o nome da empresa para preservar a marca. Enfim, está aí a explicação jurídica para o que pode acontecer nessa situação. Doutor, muitas perguntas chegando aqui, WhatsApp está à sua disposição. Wesley Divino está acompanhando o programa. Doutor, minha prima foi dispensada do serviço sem fazer os exames médicos. Agora, ela precisou fazer os exames e constataram que ela está com alguns problemas provenientes
do Trabalho, acredita-se assim. O que ela deve fazer numa situação como essa, doutor? Nesse caso, ela vai ter que procurar a justiça, demonstrar através de uma perícia médica esse nexo de causalidade, ou seja, que a lesão, que a doença, que o problema relatado tem uma relação direta com o trabalho que ela realizava na empresa. Se isso ficar caracterizado, você pode falar em indenização por dano material e indenização por dano moral. Deve ser comprovado nos autos. O exame demissional é importante justamente para averiguar a aptidão física, a aptidão de saúde do empregado quando no ato de deixar aquela empresa, pois há casos que ele deve ser encaminhado para a Previdência Social, para a percepção de auxílio-doenças, e há casos que não, há casos que a dispensa ocorre sem maiores problemas. Mas o fato da empresa ter não feito o exame, isso não afasta a sua responsabilidade. Basta que a pessoa constitua um advogado, entre com ação e busque, através da justiça, a prova deste nexo causalidade, da doença com o trabalho realizado. Doutor, o Paulo participa conosco aqui, eu sempre mando uma mensaginha falando que a sua pergunta está sendo respondida. O Paulo, ele faz o seguinte questionamento. Doutor, sou BPC Loas. Eu posso morar no mesmo endereço de outra pessoa que é BPC? Primeiro que o doutor pudesse explicar para a gente a sigla direitinho, se existe alguma relação aí de duas pessoas recebendo o benefício morando no mesmo endereço. É uma situação concreta, não há essa previsão na lei. Quando você recebe o BPC, que é o chamado benefício de prestação continuada, ou seja, a pessoa que ela... é aquele velho ditado, a pessoa que se aposenta sem ter contribuído, que na verdade... ela não aposenta, ela recebe esse benefício chamado BPC, que são pagos às pessoas carentes e também pessoas com deficiência. E existem os critérios definidos na lei que autoriza o recebimento. Passa-se por uma investigação através da assistente social, que faz visitas no local, para averiguar a capacidade econômica daquela família. Num primeiro momento, eu não vejo nada que possa impedir isso. O que ocorre é essa questão de residência, qual que é a finalidade dela, se o seu rendimento vai ser atrelado ao rendimento dessa pessoa, é um estudo que precisa ser aprofundado, porque eu nunca vi esse caso análogo a um outro, conforme assim relatado. Doutora Fátima, a Fátima traz a seguinte pergunta relacionada ao direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Eu paguei por 20 alinhadores de dentes, no valor de R$5.000. No entanto, só usei 9 alinhadores. Eu tenho direito de ser ressarcida por esse dinheiro aí do que não foi usado? Eu não quis continuar o tratamento, não quis usar os alinhadores mais, porque achei muito complicado e não quis. Entendo que sim. Vigora aquela máxima do direito, né? Ninguém pode causar prejuízo a outra. Então, se alguém está beneficiando de algo além daquilo que foi utilizado, você já tem um enriquecimento indevido. Chamamos de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, são os termos jurídicos utilizados. Mas 2 mais 2 é igual a 4. De 2, se eu usei 1, eu tenho devolução de 1, pelo menos essa é a regra geral, embora você possa ter contratualmente outras previsões. Se o caso concreto for limitado a apenas essas informações, no primeiro momento eu entendo que você deveria ser ressarcida dessa diferença. Doutor, o Roberto, aqui de Uberlândia, ele conta que está com um processo no INSS para aposentadoria por tempo de serviço, mas esse processo não sai, está travado lá. Ele fala que um dos argumentos do INSS é que não aceitaram os 6 anos que foi pago no carnê, tá? De 11%. É isso mesmo, né, Roberto? Pois é, tem que levar para a justiça, né? Toda vez que você tem um indeferimento por parte do INSS, aí tem que levar para o Poder Judiciário dar a palavra final. Quem dá a palavra final é o juiz, no caso concreto. Primeira participação, doutor Leandro Souza, ele continua conosco ao longo do programa. Você pode continuar participando, mandando suas perguntas pelo WhatsApp. Doutor Leandro retorna daqui a pouquinho. Combinado, doutor? Combinado, Paquinete. Aguardo sua participação, tá certo? Olha só, criminosos armados roubaram um banco em Guaxupé e, olha só, foram além, atacar uma unidade da PM lá na cidade. Juliano Carlos volta ao vivo trazendo as informações. Esse é o novo cangaço, Juliano.
Pois é, Bagnete, infelizmente aconteceu em Guaxupé, no sul do estado, a cerca de 290 quilômetros aqui de Uberaba, o que aconteceu em um passado não muito distante aqui no município. Inclusive é o assunto entre os uberabenses nessa manhã. Esse fato lá em Guaxupé aconteceu essa madrugada por volta de 1h45, quando vários criminosos em 5 veículos, provavelmente blindados, invadiram e sitiaram a cidade. Parte da quadrilha foi para a porta do quartel da PM, realizaram vários disparos de arma de fogo de grosso calibre contra o quartel da Polícia Militar. Um policial ficou ferido, teve a mão atingida por estilhaços de vidros e, na sequência, eles atacaram também a Guarda Civil Municipal, o quartel da GCM lá em Guaxupé, enquanto o restante da quadrilha foi na Avenida João Carlos, na área central da cidade, e os criminosos renderam aos vigilantes, invadiram a agência da Caixa Econômica Federal e explodiram parte do cofre do banco. A polícia não informou ainda a quantia que foi levada, acredita-se sim que foram levados montantes de dinheiro, e várias equipes de policiais, inclusive de toda a região do estado, estão naquela região fazendo o trabalho de buscas. O governo do estado emitiu uma nota, inclusive o vice-governador também mandou um áudio falando sobre essa situação, que lamenta muito esse ataque que aconteceu, que esses criminosos agiram com armas de grosso calibre, citou o fato do policial militar ter sido ferido, mas graças a Deus sem nenhuma morte, e ele disse que esse tipo de crime reduziu aqui no estado. No ano de 2018 foram cerca de 150 ataques em cidades mineiras, já no ano passado foram somente 4. E ele reforça que a polícia continua uma verdadeira caçada a esses criminosos. A agência está sendo periciada neste momento pela Polícia Federal e a própria Polícia Federal deve fazer a investigação para tentar encontrar os integrantes desta quadrilha. Bagnete, lembrou Uberaba, né? Situação do mesmo jeito. Me recordo muito bem aí, então, quando você falou do caso em Uberaba, né? E por mais aí que a segurança pública tente justificar a redução no número de crimes do tipo, toda vez que acontece, a gente fica assustado só de falar. Imagina quem vive essa situação. Você está vendo as imagens aí com o áudio dos tiros, olha só. Você acha que esse pessoal tá de brincadeira? Isso aí é faixa de Gaza total. A gente está falando do interior de Minas Gerais, Guaxupé, uma cidade tranquila, tá certo? E a bandidagem botando para quebrar. Olha essa história que aconteceu em Presidente Olegário. 3 menores foram apreendidos dirigindo um carro. E o pior, esse veículo aí teria sido furtado um pouco antes. César Campos é que está ao vivo com as informações. Boa tarde para você, César. Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O furto foi na cidade de João Pinheiro. Os policiais deixaram os militares de toda a região em alerta para a fuga aí desses ladrões. Era início de madrugada de hoje, quando esse veículo foi avistado por policiais na MG 410, seguindo ali sentido Presidente Olegário. Os PMs fizeram o acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem aí desse carro, viu, Bagnete? E para surpresa deles, todos os ocupantes eram menores, inclusive aí motoristas. Os 3 disseram que seguiriam para Patos de Minas. Como não foram localizados os responsáveis por esses menores, Bagnete, o Conselho Tutelar do município de Presidente Olegário foi acionado. Ele acompanhou o registro do boletim de ocorrência. Os menores foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de plantão em Patos de Minas. O carro foi removido por serviço de guincho, vai ser restituído aí ao proprietário. Agora, impressionante, menores foram em outra cidade, conseguiram fazer aí esse furto desse carro e seguiam os 3 aí pela rodovia. Volto com você, Bagnete. Obrigado, César. 3 anjinhos, né? 3 anjinhos aí, então, fazendo bondade ao próximo. Olha só, os acusados de matar a jovem Maria Clara em Belo Horizonte tiveram a prisão mantida, tá? De ontem para hoje aí, graças a uma sentença da Justiça na capital Belo Horizonte. A juíza do caso determinou que a Polícia Civil envie até 5 dias o laudo do local do crime. Agora os 2 passarão a ser réus e devem ir a júri popular. De acordo com a investigação, Tiago e Lucas mataram a jovem por asfixia e o corpo foi concretado no quintal de casa. A jovem Maria Clara, aqui de Uberlândia, que há pouco tempo vivia na capital Belo Horizonte,
né, teria ido cobrar uma dívida de R$400 e acabou sendo assassinada de forma brutal. Então a gente traz para você aí essa atualização do processo na Justiça. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho, as últimas informações desse acidente com um ônibus que ia de Goiás para São Paulo e matou 11 pessoas aqui no Triângulo Mineiro. Eu volto já. Há mais de 20 anos, Exata cuida da sua saúde com inovação, fórmulas personalizadas de qualidade, medicamentos seguros, garantindo seu bem-estar. Exata Farmácia de Manipulação, o seu remédio na dose exata. Para cuidar bem das pessoas, a Prefeitura de Uberlândia criou novas ações e serviços de saúde para atender melhor você e sua família. Na saúde ocular, criou o Olhos nos Olhos e o Vem Ver, com atendimento completo, da consulta, exames, cirurgias, até óculos para nossas crianças. Agora, temos o Sabadão da Saúde, agilizando o atendimento também no fim de semana. Outro avanço é a nova sala de telemedicina na Uai Roosevelt e em mais 6 UBSs, agilizando o atendimento médico. E a saúde de Uberlândia agora tem um helicóptero para emergências. É só o começo. Cuidar de quem precisa melhora a vida de todos. Prefeitura de Uberlândia. Patrocínio, cidade de cultura rica e tradição, grande polo da agricultura e do café, de paisagens exuberantes e pessoas hospitaleiras, que recebe e encanta com a alegria de suas festas e rodeios. A cidade do café que leva seu sabor para todo o Brasil e o mundo. Parabéns, Patrocínio, pelos seus 183 anos de história e tradição. Uma homenagem, Líder Materiais para Construção, o nome já diz tudo. Sementes Campolina, 20 anos cultivando produtividade. Toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Topway, nutrindo corpo, mente e alma. Minas de volta com as últimas informações sobre esse acidente que acabou matando 11 pessoas. Um ônibus que capotou no trevo para Araguari, Tupaciguara, vindo de Goiás, rumo ao estado de São Paulo. Carlos Vilela, desde as primeiras horas do dia, também está acompanhando de perto toda essa situação. A gente quer mais detalhes dos passageiros, Carlos Vilela. Pois é, Bagnete, para você ligado também na Band, das 17 pessoas que foram socorridas e trazidas aqui para a UPA de Araguari, 5 foram transferidas para hospitais aqui mesmo da cidade de Araguari. Os demais já estão sendo liberados gradativamente, de acordo com a avaliação médica. Alguns passageiros que eram pacientes aqui já tiveram alta, inclusive. Os passageiros que tiveram ferimentos mais graves e foram levados direto para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, inclusive uma grávida, o Bagnete, que teve que fazer uma cirurgia, um parto, uma cesariana de emergência para salvar ela e a criança, a bebezinha, que recebeu o nome de Aurora, também foi socorrida para o Hospital de Escola da Universidade Federal de Uberlândia. Dos passageiros que foram socorridos para o HC, uma mulher não resistiu e acabou morrendo, elevando para 11, como você disse, o número de mortos nesse acidente. E agora, Bagnete, dentre todos os passageiros que ainda estão sendo contabilizados, que saíram de Anápolis com destino a São Paulo, alguns sobreviveram a esta tragédia. E naquele cenário de terror, de horror que aconteceu na madrugada de hoje, é a hora de contabilizar, né, o que aconteceu e o que cada pessoa passa no momento de pânico, de desespero. Nós conversamos com alguns dos sobreviventes dessa tragédia que conta a madrugada que tiveram neste percurso de Anápolis a Goiânia
a São Paulo e essa tragédia aqui perto da cidade de Araguari. Veja. Na hora do acidente eu estava dormindo, eu acordei com o ônibus balançando e aí que como eu não estava ali com um cinto de segurança, eu acabei, infelizmente, rolando, mas graças a Deus eu sobrevivi. Desesperada, pedindo socorro, e aí que é aquela que é a adrenalina, né? Na hora ali você acha que vai morrer, entendeu? Mas o meu medo mesmo foi do ônibus pegar fogo, né? Cara, eu tive muito medo porque o gás começou a vazar ali do ar-condicionado, se eu não me engano, mas o pessoal falou que isso não ia ser nenhuma causa de explosão, né? E trágico o acidente aí, onde várias pessoas infelizmente perderam a vida, né? E outras, por um milagre de Deus, continuaram vivas, que somos eu e o pessoal que está aqui do meu lado. Essa daqui era passeio, a gente nunca espera que vai acontecer uma tragédia como foi essa. Parecia um filme de terror, gritaria, todo mundo querendo sair, não tinha nada para quebrar as portas de emergência, criança chorando, gente esmagada. Terrível, terrível, uma tragédia anunciada mesmo por conta da imprudência do motorista. O motorista pé de chumbo, veio acelerando e falou ainda para todo mundo na hora do café lá no intervalo: eu vou acelerar para tirar o atraso. E deu no que deu, infelizmente. Estava quase cochilando, foi uma sensação de terror. Foi uma coisa muito desagradável o que aconteceu. O motorista também foi muito imprudente, né? Após ele parar tal, aí ele chamou a gente para entrar dentro do ônibus e falou que daqui para lá ele ia achatar o pé. E as coisas não é bem assim, porque a pessoa que tem responsabilidade, respeitabilidade, ele não vai correr, ele vai andar mais devagar, porque tem vidas em jogo. Vocês prestaram bem atenção no que esses dois últimos passageiros falaram, está gravado diante das câmeras da Band, sobre o que o motorista falou em bom tom, em alto e bom tom, para todos os passageiros. Estamos atrasados e eu vou meter o pé. Olha só, não tem por que inventar uma situação diante de uma tragédia como essa, tá certo? E falo mais. Ontem eu estava na rodoviária, tá? Fui levar uma pessoa da minha família que fez esse trajeto ontem aí, ó. Só que contrário, né? O ônibus vindo de São Paulo rumo a Anápolis, então um ônibus em trânsito previsto para sair de Uberlândia 10h15 da noite. Foi embarcar meia-noite e 30, quase mais de 2 horas de atraso. E aí você ouve um depoimento desse, eu vou meter o pé porque eu estou atrasado? Estava atrasado mesmo, o ônibus saiu daqui 2 horas. 2 horas de atraso. Tá? Então, não é exclusividade desse que você está vendo que tombou no trevo ali. O trevo mandando para Caldas Novas, para Goiânia, para Itumbiara, para Araguari, para Tupaciguara. E o relato, depois, se der certo, eu quero colocar de novo a fala desses dois passageiros aí, sabe? Que colocam todas as suspeitas sobre o motorista. Quem vai dizer isso é a polícia, é a perícia, é o tacógrafo. Hoje tem tacógrafo mais moderno, eletrônico, não é aquele que faz os rabisquinhos mais não. Mas esse depoimento dos passageiros, esses depoimentos são determinantes. Tá? E eu vou puxar um pouco na memória aqui um acidente semelhante que nós tivemos aqui na nossa região, 5 de outubro de 2023, tá certo? Madrugada, o ônibus passando por Uberlândia, por volta de 3h30 da manhã, aqui BR-365, enche a tela. Você se lembra desse assunto? Na época, um ônibus com cerca de 50 passageiros caiu de uma ribanceira no anel viário norte de Uberlândia. O acidente matou 2 pessoas, uma criança e um adulto, e mais 40 pessoas ficaram feridas, foram levados para vários hospitais, unidades de saúde da região aqui, o Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia, uma grande mobilização por conta de um acidente dessas proporções. Tá aí então imagens de arquivo para você, 2023, aqui a nossa região, tá? 2 pessoas mortas e 40 feridos. Hoje, o saldo é ainda pior, 11 mortes. 11 mortes. Cadê a NTT? Cadê os órgãos fiscalizadores? A empresa mandou uma nota bonita, justificando, belas palavras, que está dando toda a assistência aí então aos passageiros,
e as famílias dos passageiros mortos, que está colaborando com as autoridades para investigar e tentar entender o que aconteceu. A NTT também se manifestou através de nota, falando que segue regularmente todos os protocolos para que as empresas possam seguir. A documentação do ônibus está em dia, é um ônibus regular, mas 11 pessoas morreram. Ainda nesse programa a gente traz mais informações para você, tá certo? Agora vamos falar da dengue, que continua matando. A gente começou a semana falando de mais mortes. Hoje, o painel aí que acompanha a quantidade de doentes e mortes em toda Minas Gerais confirmou pelo menos mais 3 mortes, né, Galvão? É isso, informações atualizadas junto à Secretaria de Estado de Saúde. O painel de monitoramento confirmou, então, 3 novas mortes pela dengue aqui em Minas Gerais. 2 delas aconteceram em Conceição das Alagoas e Ituiutaba, cidades aqui do Triângulo Mineiro, e outra em Ponte Nova, que fica na região sul de Minas. Mas isso não mudou, viu? Porque o Triângulo Mineiro, infelizmente, ele lidera o ranking da dengue, das arboviroses, aqui no estado de Minas Gerais. São realmente números alarmantes, viu, Bagnetti? Olha só, 25 mortes no total aqui nas cidades da região do Triângulo Mineiro, que corresponde a 78% dos casos aqui de toda Minas Gerais. Só as cidades de Uberlândia e Uberaba, Bagnetti, juntas, elas contabilizam 16 mortes. Os 2 municípios, eles entraram, então, em decretaram estado de emergência para empenhar mais recursos para tentar combater esses números que realmente assolam e tiram o sono dos moradores aqui da região do Triângulo Mineiro. Em relação ao estado de Minas Gerais, o estado contabiliza mais de 40 mil registros confirmados da doença só neste ano. 19 mil, por incrível que pareça, para variar, né, aqui na região do Triângulo Mineiro. Então, a questão, acima de tudo, muito, muito preocupante. Agora, se cada um fizer da sua parte e cuidar do seu quintal, a gente pode reverter isso, viu? Ainda dá tempo, tá, Bagnetti? Obrigado, Galvão, pelas informações. Cada vez mais preocupante. A gente só tem um aumento desse número de casos, de pacientes, de pessoas doentes e mortes, lamentavelmente. Deixa eu falar para você dos melhores amaciantes concentrados, é isso mesmo, da atualidade. São os novos amaciantes concentrados TUF, com uma explosão e fixação de cheiro nas suas roupas. Se você usa, você já sabe. Se você não usa, tá perdendo tempo, hein? A Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você, para sua família e para sua casa. Os novos TUF concentrados, versão de 1 litro, 1,5 litro e 500 ml, tá? Que traz para você a alta performance de maciez, tá? Uma perfumação de longa duração. É bom demais você abrir o guarda-roupa e sentir aquele cheirinho bom, não é? Deixa eu mostrar mais um pouquinho para você. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Você viu aí, né? Várias fragrâncias, tá? Para atender a todos da família. Amaciantes TUF concentrado. Se você não está usando, faz o teste, comprova e você vai me falar. Não precisa pagar mais para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start e eu sempre falo, ó, na Start a gente confia. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Advogado do Povo. Eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669.
Conheça o novo Ford Territory na Ortovel. Um SUV moderno, tecnológico e esportivo. O maior espaço interno da categoria. Bancos com revestimento premium e muita conectividade. Motor 1.5 turbo de 169 cavalos. Encare a evolução por R$ 215 mil e IPVA 2025 grátis. Somente em fevereiro e enquanto durar o estoque. Só na Ortovel Ford. BR 050 esquina com a Avenida Afonso Pena. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. De volta, junto com o Dr. Leônidas Souza, para a gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo, que só tem aqui no Minas, viu? Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. A Cristina de Uberlândia está nos acompanhando. Doutor Leônidas, o sistema financeiro de imóvel pode dificultar o financiamento para a pessoa que tem ou já teve câncer? Olha, de modo algum, de modo algum. Isso é um ato manifestamente discriminatório. Afronta a Constituição da República, afronta a Carta Interamericana de Direitos Humanos. A grande questão é provar que, em razão deste fato, você está tendo uma certa dificuldade para a aprovação de um financiamento ou algo do tipo. Mas de modo algum. Todos são iguais perante a lei, em direitos, em deveres e o tratamento igualitário, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, é direito de todos, não só do brasileiro, mas de todos que habitam esse planeta. Então, a não discriminação é um princípio maior do direito brasileiro. Se isso ficar provado, é passível, sim, de processo e de responsabilização da instituição financeira por este ato supostamente discriminatório. Doutor Júnior, acompanhando o programa, gostaria de perguntar ao doutor Leônidas se quando a gente se aposenta por invalidez, se a firma realmente tem 10 anos para acertar com o funcionário. A aposentadoria por invalidez, ela automaticamente suspende o contrato de trabalho. Então, esse contrato de trabalho ele fica em aberto. Eu não tenho conhecimento na legislação se há sim essa obrigatoriedade de acertar com o funcionário após esses 10 anos. O que nós entendemos é que esse contrato de emprego fica suspenso uma vez que a aposentadoria por invalidez ela é transitória. Caso a pessoa ela volte a trabalhar, ou seja, recupere a capacidade, retorna-se esse contrato de emprego na produção de seus efeitos. Doutor Pedro Henrique, de Araguari, está nos acompanhando, conta que ficou afastado por cerca de 3 meses por conta de um atestado médico. Quando ele retornou, foi demitido da empresa. Tá certo isso, doutor? Esse é um fato recorrente. Eu entendo assim, isso tem que ficar demonstrado se a conduta da empresa ela teve um viés discriminatório. Não é aconselhável a dispensa do empregado tão logo ele retorne de um atestado médico, de um afastamento previdenciário.
O empregado pode recorrer à justiça e ele ali de alguma forma mínima demonstrando que essa dispensa decorreu em função do seu afastamento, ele pode sim ter aí os seus direitos satisfeitos pela justiça, entre os quais indenização por dano moral e até mesmo a reintegração ao emprego. Entendo neste momento que se isso de fato ocorreu, que cabe à empresa em eventual processo demonstrar que a dispensa não foi discriminatória. A empresa deve provar que a dispensa foi por outros motivos, motivo técnico, insuficiência, questão financeira, mas não é uma conduta que é louvável essa dispensa tão logo a pessoa retorne do afastamento. Doutor, o Sérgio está falando da cidade de Patos de Minas. Ele gostaria de saber, essa é uma pergunta também bastante recorrente, mas é importante a gente reforçar. Quanto tempo o consumidor ele tem para trocar um produto que ele comprou pela internet e o produto não atendeu, ele não gostou? Simples assim. 30 dias, né? Esse é o prazo previsto na lei, ele tem 30 dias para poder manifestar, requerer essa troca. O prazo de 7 dias pela internet, ele pode devolver o produto, requerer o dinheiro de volta. Então, se o produto teve uma avaria, vamos retificar aqui, se o produto teve uma avaria, um defeito, tem que ser prestada essa garantia no prazo de 30 dias. Se ele não gostou do produto, retificando a resposta, ele tem 7 dias para poder devolver, trocar ou receber o dinheiro de volta. Doutor, o Anderson de Uberlândia gostaria de saber se os peritos do INSS, eles não olham os laudos. Eu estou afastado desde 2022 e eles nunca olharam o meu laudo. Está aqui o Anderson fazendo até um desabafo no nosso quadro Advogado do Povo. Nós embora respondemos aqui muitas perguntas relacionadas ao INSS, mas a gente não milita lá, não é os casos que eu pego no dia a dia. Então, eu não sei te informar na prática se olha ou se não olha. Mas, é claro, é óbvio que todo laudo deve ser analisado pelo perito e por todos, antes que se emita ali um parecer. Essa é a boa prática e presume-se sim que isso é verificado. Todavia, aquele que teve o seu direito violado tem o poder judiciário para questionar qualquer decisão diante desse cenário. Agradecer ao doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo todas as terças-feiras aqui para a gente falar dos seus direitos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Disponha, Bagnete, estou à disposição. E até a semana que vem, a você que participou conosco, nosso muito obrigado também. Olha só, em Araxá, um hotel com fama de mal assombrado vai a leilão em breve. E a gente foi conferir de perto. Patrimônio tombado, o Hotel Colombo, em Araxá, foi frequentado pela alta sociedade e por políticos de expressão nacional nos anos 1930 e 1940. O hotel fica no Parque do Barreiro, ponto turístico da cidade mineira. Da fachada imponente, o que mais chama a atenção é uma árvore que cresce próximo à entrada, por onde passaram figuras ilustres. Santos Dumont gostava de vir a Araxá e todas as vezes que ele vinha, ele ficava num quarto específico. Ele tinha um quarto reservado só para ele. O quarto depois ganhou a plaquinha com o nome dele. O Getúlio Vargas, né, assim que eles decidiram sobre a construção do grande hotel, ele vinha de vez em quando a Araxá inspecionar as obras da construção do hotel e hospedava-se no Hotel Colombo. Ele ficava por aqui. Prédio cheio de histórias oficiais e outras nem tanto assim, contadas pelos vizinhos do hotel. Eu entrei lá para ver um problema de água ali. Tinha um homem sentado numa cadeira lá, eu chamei, o senhor tá bom? Ele levantou, fui pegar na mão dele e desapareceu. A fama de mal assombrado acaba aumentando a curiosidade sobre o futuro deste bem tombado, que também foi sede provisória da Prefeitura de Araxá. 13 anos após o fechamento, o Hotel Colombo vai a leilão, com um lance mínimo de R$ 2.600.000. Esse é praticamente o mesmo valor pago pela Prefeitura quando adquiriu o imóvel em 2012. A desvalorização é pelo desgaste. Além do prédio principal, com rachaduras visíveis e desgastes internos, o complexo possui uma piscina e uma capela. A gente já aprovou no final do ano passado, na Câmara, né, o projeto para levar o bem a leilão. Já foi feito o estudo técnico preliminar. Nós estamos na fase
preparação para a licitação, né? Então, nos próximos dias aí a gente deve concluir e levar o imóvel a leilão. Como o Hotel Colombo é tombado, o novo proprietário terá que manter a arquitetura. Um alívio para quem cresceu ao lado desse patrimônio, seja ele mal assombrado ou não. Isso futuramente é muito melhor você pensar que ele vai estar sendo usado de uma forma saudável, bonita e financeiramente viável, do que deixar um prédio daquele que tem tantas histórias, tantos acontecimentos ali, perder, né? Então eu torço para que isso aconteça e acho que todo mundo vai ganhar. É uma arquitetura belíssima, você está vendo nas imagens aí, precisa sim ser cuidado, restaurado, faz parte da história de Araxá e de Minas Gerais, né? Como é tombado aí, precisa manter as suas características, mas não pode ficar do jeito que está. Tá aí então, né, que aconteça um bom negócio, todos os mineiros ganham. Também lá, assim, a gente tem um hotel semelhante lá no centro de Uberaba, ali na Leopoldina, que tem um cinema e o grande hotel lá maravilhoso, né, que também aí foi adquirido por um grupo empresarial e a gente aguarda que ele volte a funcionar em breve. Bora fazer mais um intervalo aqui no nosso Minas Urgente, não saia daí, eu volto já. Nossa casa está sendo invadida por monstros voadores. Deixa comigo, eu pego eles. Invocação da raquete elétrica lendária. Para de ficar moscando! A única forma de vencer esse inimigo é com a prevenção! Essa não! A maior parte dos focos está dentro das nossas casas! O poder do inimigo agora é mais de 8.000! Contemplem todo o poder da família! Precisamos liberar todo o nosso poder! Respiração da faxina! Primeira forma! Velocidade máxima! A água parada é o nosso verdadeiro inimigo! A dengue não resiste! A técnica dos vasos de planta seca! Juntos, nosso cosmos se expande mais que o universo! A dengue cairá diante da nossa presença! Ilha Unida é imbatível contra a dengue! O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Ovos brancos com 20 unidades, R$13,99. Tá muito barato. Maçã Gala, pacote 850 gramas, R$5,99. Uva Vitória, embalagem 500 gramas, só R$5,99. Leite Semil integral, R$4,59. Filé de tilápia Top Fish 1 kg, R$39,99. Capa de contrafilé Friboi quilo, só R$27,99. Economia é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Minas de volta para te mostrar que um lote vago próximo ao aeroporto de Uberlândia pegou fogo ontem à tarde. Esse é talvez o primeiro grande incêndio em 2025 que a gente tem que ficar atento, olha só. Uma tarde que ficou escura em parte da zona leste de Uberlândia. Uma densa fumaça cobriu o sol. O gavião solitário olhava desolado a área destruída pelo fogo. Um incêndio criminoso. No total, foram cerca de 20 hectares queimados. Quando nós chegamos no local, deparamos com uma mata onde havia sido limpa, né, em determinada parte, e outra nós encontramos aí uma mata com parte seca, parte mais verde. Esse é o primeiro grande incêndio da temporada de seca. Grande parte do mato ainda está verde, mas foi podado. E o excesso ficou na área e secou, o que junto com o vento facilita com que as chamas se espalhem em uma velocidade maior. E o que deixa essa queimada ainda mais grave é que em uma grande área fica bem ao lado do aeroporto de Uberlândia. Onde, quando essas chamas chegaram até essa localidade, ela deu uma fumaça
muito grande, né, uma fumaça branca, onde provavelmente poderia, né, ter tomado uma proporção maior e atrapalhar aí mesmo até a questão de pouso e decolagem de aeronaves. De acordo com a AENA, administradora do aeroporto de Uberlândia, o incêndio foi registrado em uma mata no terreno externo do aeroporto. A fumaça não prejudicou a operação, chegadas e partidas de aeronaves. Tá aí então, e a tendência é ser cada vez mais frequente, justamente pela redução do período chuvoso, tá bom? Mais um intervalo rápido aqui no Minas Urgente. Na sequência, vamos falar mais sobre esse acidente terrível. Minas Urgente, oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Nós que somos do café, sabemos a importância de estudos e pesquisa. Venha para a Fene Café em Araguari, de 7 a 10 de abril, e vamos nos conectar. Realização ACA. Você, produtor rural, empresário ou empreendedor, está em busca de alavancar os seus negócios? O Sicoob Credileite tem as melhores soluções. Com linhas de crédito a taxas competitivas, é possível investir em recursos, aumentar o capital de giro e expandir as operações com segurança. Conheça as vantagens financeiras exclusivas que o Sicoob Credileite oferece. Seja um cooperado Sicoob Credileite. Cooperar é prosperar. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Limão, melancia, cebola extra, batata doce, cenoura, 1 kg, 2,98. Ovos branco, rancho da lua e Ana, cartela com 20 unidades, 14,99. Pernil, paleta suína com osso e pele, quilo, 14,98. Peixe postas, mapará ou piramutaba, quilo, 15,99. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, 19,99. Sardinha coqueiro, 125 gramas, sabores, 3,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Minas está de volta, agradecendo a sua participação. São muitas mensagens aqui, claro, sem dúvida nenhuma. Hoje o assunto de repercussão em todo o Brasil é esse acidente aí então com o ônibus que seguia de Anápolis para São Paulo, passando pelo Triângulo Mineiro, acabou capotando, matou 11 pessoas, 17 feridos, uma situação terrível. Estou recebendo uma mensagem aqui do Rodrigo Félix, ele está me falando, Bagnete, olha só, é o segundo acidente com o ônibus da mesma empresa que eu presencio. Ele me mandou um vídeo chegando em Sales Oliveira, já no estado de São Paulo. Olha aqui, vou compartilhar com vocês. Eu recebi agora e é assim que a gente mostra. Vamos ver se a gente consegue mostrar no detalhe o vídeo do Rodrigo que ele mandou para a gente. Você está vendo aí então o estrago, né? Você está vendo a proporção do acidente. E estava conversando com ele no intervalo, me falou coisa aí então de... Tinha que tampar o número dele aqui, né, Bagnete? Coisa de 30 dias que isso aconteceu. Obrigado, viu, Rodrigo? O máximo que pode acontecer, o pessoal aí te parabenizar por essa iniciativa. Agora, eu fiz questão de repetir para você o que 2 passageiros falaram com o Carlos Vilela poucos instantes depois desse acidente terrível. E eu tenho certeza que você vai ficar tão impactado quanto eu. Vamos ver as entrevistas. Terrível, terrível. Uma tragédia anunciada mesmo por conta da imprudência do motorista. O motorista pé de chumbo, veio acelerando e falou ainda para todo mundo na hora do café lá no intervalo. Eu vou acelerar para tirar o atraso. E deu no que deu, infelizmente. O motorista também foi muito imprudente, após ele parar tal, aí ele chamou a gente para entrar dentro do ônibus e falou que daqui para lá ele ia achatar o pé. E as coisas não é bem assim. Comigo, Robert. Pois é, 2 entrevistas aí então, né, passageiros que não se conhecem, estavam ao acaso no mesmo ônibus e ouviram do motorista que estava atrasado e precisava compensar esse tempo perdido no acelerador, correndo, não respeitando os limites de velocidade. Assim foi o que os passageiros ouviram. E assim foi o que eles relataram e perceberam enquanto estavam dentro de um ônibus. Quem viaja em ônibus frequentemente, você sabe a sensação de que está acelerando ou não. Cabe à polícia, à perícia, vai ouvir inclusive os passageiros, o tacógrafo vai ser periciado para a gente tentar entender o que aconteceu.
A cobertura completa dessa tragédia nas rodovias você segue acompanhando aqui no jornalismo da Band Triângulo, tá bom? Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. A gente se encontra amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento